Olá, nesta semana vamos dar prosseguimento ao nosso curso de leitura de textos. E o que vamos ver nesta semana é um passinho importante para a análise do discurso. Nós vamos estudar como que as escolhas lexicais influenciam na intenção de quem está falando ou escrevendo. Preciso lembrar que quando eu falo de lexicais, eu estou falando de conjunto de palavras que são escolhidas pelo enunciador ou pelo locutor. E eu coloquei aqui, quando falamos ou escrevemos, as palavras que usamos revelam muito de nossas intenções. Um exemplo claro disso está nesses dois pares de frases. Quando eu digo o menino jogou a bola na vidraça, eu tenho aí um determinado valor para menino. Mas quando eu digo o moleque jogou a bola na vidraça, é claro que a frase apresentou um valor negativo. A gente sabe que a palavra moleque é menos socialmente prestigiada do que a palavra menino. Observa que eu poderia graduar, menino, que é mais ou menos equivalente a garoto ou criança, são um pouco mais neutras, E aí a gente pode usar um moleque jogou a bola na vidraça, ou poderia graduar aí para escolhas ainda mais estigmatizadas, como, por exemplo, o trombadinha jogou a bola na vidraça, o delinquente jogou a bola na vidraça, e aí a gente vai conseguindo valores muito mais negativos. Aqui eu tenho uma lista de sinônimos, e a pergunta que você faz aqui em cima é: sinônimos produzem o mesmo sentido? Avalie aí você. Gastar, esbanjar, investir. Veja, se seu pai disse aí, que sua mãe gastou muito dinheiro nesta semana, ou se ele disse, sua mãe investiu dinheiro nesta semana, ou esbanjou dinheiro nesta semana, é claro que a produção de sentido se dá de forma diferente. Vamos ver os outros? Vamos lá, letra B, magro, esbelto, esquelético, seco. Olha como é que a gente tem valores neutros, ou valores positivos, ou valores extremamente negativos para uma mesma característica que é a magreza. Jogador, craque, perna de pau, também são sinônimos, mas que apresentam diferenças de valores apresentados. Carro, automóvel, máquina, arabaca, que é um veículo de grande porte, a gente usa muito pouco. Calhambeque, uma palavra já um pouco mais antiga. Observa que se eu digo o meu automóvel, que valor que eu estou aplicando aí para esse objeto, ou se eu digo o meu calhambeque, ou se eu digo a minha máquina. É claro que a palavra máquina tem um valor aí muito positivo, no sentido de destacar aquilo que o carro tem de mais potente, de mais eficiente. Na letra E, casa, mansão, palácio, palacete, cafofo. Olha a escolha lexical aqui, se coloca cafofo, é claro que é um sentido muito mais negativo. Na letra F, surfista, fera, Barney. Na letra G, povo, povinho, povão. Na letra H, gente, gentinha, gentalha. Na letra I, homem, garanhão, cachorro. Olha que interessante aqui, Homem, garanhão e cachorro. Como garanhão expressa um valor muito mais positivo, como cachorro expressa um valor muito mais negativo das ações desse homem. Então, para o mesmo referente, você aplica valores de acordo com as palavras que você escolhe. Agora nós vamos analisar uma notícia que foi publicada no site do Superior Tribunal de Justiça e que diz assim: filho é afastado de casa por maltratar mãe idosa. Decisão judicial determinou que filho seja afastado de casa por agressões à mãe, uma senhora de 86 anos. Essa decisão do juiz Fábio Vieira tomou por base o Estatuto do Idoso.
A ação cautelar de separação de corpos transmita em segredo de justiça e foi instruída a partir de ocorrência policial que relata que há 17 anos o filho maltrata a genitora. A mãe disse que, quando ele se embriaga, costuma quebrar coisas dentro de casa e falou que já foi até mesmo agredida fisicamente. O magistrado destacou que o estatuto assegura ao idoso a preservação de sua saúde física e mental e que não será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. Além disso, decidiu que todo atentado aos seus direitos será punido na forma da lei. No caso dos autos, as comunicações de ocorrência policial dão conta do caráter guerreiro e violento do filho da autora, concluiu o juiz, ressaltando a necessidade de se prevenir novas agressões físicas e verbais. Nós vamos fazer agora um levantamento dos verbos referentes a dois sujeitos que estão presentes nesse texto. O juiz Fábio Vieira, representando aí o Poder Judiciário, e a vítima, né, a mãe que era agredida. Observa que, quando se trata do juiz, aparecem os verbos determinou, tomou, destacou, decidiu, concluiu. Quando se refere à mãe, aparece disse, falou. Eu quero organizar isso agora num quadro que eu estou chamando aqui de escolhas dos verbos. Vamos lá. Sujeito, quando o sujeito é o Poder Judiciário, determinou, tomou, destacou, decidiu, concluiu. Quando o sujeito é a vítima, os verbos disse e falou. E aí eu pergunto já, que tipo de relações de poder são transparecidas, deixam-se transparecer com a escolha desses verbos? A gente precisa entender bem quem é que está falando e por que escolheu esses verbos e o que essas escolhas representam para a produção de sentido. Olhem só, o autor virtual, quem escreveu o texto, foi um jornalista e ele escreve para um site jurídico, né? Um site de um órgão, né, da Justiça Brasileira. O locutor apresenta uma voz impessoal, ele nos coloca no texto, né, mas a gente percebe mais dois enunciadores, né, que são a mãe e que são o juiz, e deles se fala, né? Os papéis sociais envolvidos aí, nós temos, né, um representante do Poder Judiciário e a vítima, e o objeto do discurso tem uma decisão judicial. Sendo um texto que vem de um jornalista escrevendo em nome desse órgão jurídico, é muito possível mesmo que ele representasse esse órgão como alguém muito poderoso e a mãe, a vítima, como alguém de menor importância. Isso fica claro pelas escolhas lexicais dele. Nosso próximo passo é verificar de que forma que a escolha dessas palavras vai criando uma imagem positiva ou uma imagem negativa desse objeto do discurso, desse tema. Vamos ver aqui dois depoimentos, dois comentários, na verdade, sobre um fato recente, você deve ter acompanhado, que é a contratação da artista Xuxa pela Record. A primeira fala, o primeiro comentário, é do também apresentador Rodrigo Faro. Observa que é um apresentador da emissora para onde a Xuxa está indo. E ele vê isso de forma positiva. Ele diz assim: a Xuxa faz parte da história da televisão, mais precisamente da história da Globo. Ela é um patrimônio que a Globo deixou escapar. A Record vai fazer com que a Globo, infelizmente, vai fazer o que a Globo, infelizmente, não fez nos últimos anos, que é valorizar e fazer com que ela se sinta como uma rainha, mas não uma rainha de uma emissora, a rainha da televisão brasileira. Observa que quando escolhe, né, faz parte da história, patrimônio, rainha, 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 rainha,
né? E depois arremata ainda que é a rainha da televisão brasileira, você tem aí palavras extremamente positivas. Fazer parte da história da televisão, ser um patrimônio, ser uma rainha e, por fim, ser uma rainha da televisão brasileira. O segundo, aqui então nós temos uma imagem extremamente, altamente positiva. Nós temos agora um caso de imagem negativa. Gosto da Xuxa, mas acho que ela se perdeu. Ela estava fazendo sucesso com o programa Planeta Xuxa, mas quis sair para fazer um programa infantil que não decolou. Olha como se refere ao programa dela, não decolou. Brigou com a Marlene, que era uma pessoa com uma visão incrível do que dá certo ou não na TV. A Marlene, que era ex-diretora da Xuxa, foi trabalhada aqui com uma visão positiva, né? Visão incrível do que dá certo. Mas a Xuxa não, ela brigou, não decolou. Nesse meio tempo, a Xuxa se meteu em projetos impopulares, como a Lei da Palmada. Então, nota que os verbos escolhidos para se referir, né, ao objeto do discurso aqui, que é a Xuxa, se meteu, brigou, quis impedir a divulgação de um filme, o que só chamou mais atenção para o mesmo, se mostrou apelativa com o depoimento do Fantástico. Olha o apelativo aí, entre outras coisas que desgastaram a imagem dela. Não é hora de assinar com outra emissora, melhor ficar em casa e repensar sua imagem. Aqui nós temos uma imagem extremamente, altamente pelo menos, negativa pelas escolhas. As escolhas lexicais determinam a fabricação de imagem positiva ou de imagem negativa daquilo né, que estamos analisando, sobre o qual estamos falando e sobre o qual estamos escrevendo. A atividade desta semana vai buscar analisar exatamente isso. Colham as palavras que são positivas ou negativas do objeto do discurso. Os dois textos vão tratar do mesmo objeto e a caracterização por palavras desvalorizadas socialmente, a outra por palavras valorizadas socialmente. E a partir daí vocês vão fazer um levantamento dessas visões sobre o mesmo assunto. Sucesso então nos exercícios.